Bom dia, pessoal. Vou passar um panorama geral para vocês poderem entender. Ali por volta de setembro, outubro do ano passado, uma empresa palotina nos procurou, nos relatando e apresentando algumas documentações de possíveis desvios de ração, insumos que ela fornecia a outra empresa aqui de Toledo para distribuir aos produtores rurais suínos. Então, nós juntamos toda essa documentação, iniciamos a investigação. É uma investigação extremamente complexa, porque lida com grãos, com parte fiscal, com parte documental. E durante os meses de outubro, novembro e dezembro, nós fomos aprofundando. Foram ouvidas diversas pessoas, funcionários da empresa aqui de Toledo, que é a investigada por esses desvios, e constatou-se um bom material que deu embasamento para que agora em janeiro nós conseguíssemos 7 mandados de busca e apreensão, tanto na empresa aqui quanto em residências e barracões, todos localizados aqui em Toledo, e também um mandado de prisão preventiva desse empresário aqui de Toledo, que é o responsável por essa empresa. Basicamente, ele recebia grãos da empresa de Palotina, e a função dele era produzir ração e distribuir para os produtores de suíno. Só que nesse meio campo, pela nossa investigação inicial, havia desvios de uma parte disso para fazendas de propriedade desse grupo, que para assim alimentar gado, alimentar outros animais que não os produtores de suíno aqui da nossa região. Às vezes falando assim parece que é um pouco complexo, realmente só que basicamente é isso. O desvio de grãos para produtores de suíno e, consequentemente, um grande desvio da empresa de Palotina. Ele agia sozinho? Não, é um grupo. Há também, no mínimo, mais 3 pessoas que nós investigamos, incluindo um frigorífico aqui de Toledo também, pois esses suínos posteriormente iam para um abate nesse frigorífico, e há uma investigação paralela a essa que a gente está falando hoje, sobre também possíveis irregularidades nesse abate. Mas essas outras pessoas já foram identificadas? Sim, as autorias, sim. Agora nós estamos formalizando para ver a conduta de cada pessoa, mas identificado, sim. Doutor, em relação a valores, tem um levantamento preliminar do custo desse prejuízo para essa empresa? Essa empresa de Palotina inicialmente nos forneceu uma auditoria de em torno de 7 a 8 milhões de desvio. Como eu disse, há 2 outras investigações relacionadas também à parte de medicamento desses animais e também do abate, que a gente acredita aí que ao final pode chegar a 20 milhões. Na data de ontem foi interrogado esse empresário. Ele nos relatou diversas coisas. Primeiramente, em relação aos desvios, negou qualquer coisa em relação a desvios. Contudo, afirmou que havia na região, com produtores e com essa empresa de Palotina, cerca de 100 milhões em dívidas, e que ele havia pedido agora recentemente a recuperação judicial da empresa dele. Contudo, a gente sabe que é uma dívida enorme e que com certeza dificilmente será paga para esses produtores. Até em grupos da região aí de produtores, houve muita comemoração por parte da prisão desse empresário. Quantos produtores foram? A gente calcula em torno de 15 a 20, que seriam esses produtores que, segundo o interrogado, tem essa dívida aí de cerca de 100 milhões de reais. Toledo, região? Toledo, região, 4 Pontes, foi ouvido já produtores, Ouro Verde. Doutor, esses produtores, só para a gente entender melhor, eles eram cooperados dessa empresa de grãos, e esse suspeito só transformava em ração? Como é que era? Isso, esse suspeito, ele pegava o insumo da empresa de Palotina, transformava em ração e fazia a distribuição para esses produtores. A nossa investigação de hoje, a principal, é sobre esses desvios. Esses produtores engordavam os suínos e repassavam para o abate. Contudo, grande parte não recebeu o pagamento por parte desses abates. Doutor, pelo que o senhor falou, não envolve só grãos. Haverá desdobramentos dessa investigação? Correto, exatamente. A investigação hoje principal são os desvios de grãos. Em relação ao não pagamento desses outros produtores, ao abate
e também a medicamentos desses animais, são investigações que estão em desdobramento. Quanto tempo esse grupo agia? Olha, a data inicial que a empresa de Palotina nos trouxe foi do início do ano passado. Contudo, em relação a esses outros produtores, já são cerca de 2 a 3 anos. Alguém está preso? O empresário foi preso preventivamente no sábado. Em relação a prazo, doutor, qual é o prazo que a polícia tem para concluir esse inquérito e qual pode ser a punição desse empresário? O inquérito, ele estando preso, são 10 dias. Se ele for solto, aí não tem um prazo definido. Qual era a pergunta? Em relação à eventual punição desse empresário? A investigação está correndo pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude. Por que a lavagem de dinheiro? Porque essa empresa transferiu diversos bens para uma outra empresa de laranja, para ocultar os bens que estavam no nome dessa empresa principal da investigação. Eles criaram uma outra empresa, transferiram os bens para lá para que não fosse buscado por quem eles deviam. Investigado, né? Isso, exatamente. Pode ir? Doutor, então, por parte do investigado, o que o senhor tem a dizer? Como o doutor delegado, o doutor Rodrigo, nos passou aqui, ele foi feito a oitiva dele ontem, ele foi ouvido aqui na delegacia. A princípio, nega todas as acusações. É um mal-entendido entre as empresas, é uma questão mais envolvendo ao civil dos olhos da defesa do que na parte criminal. Está sendo feita essa discussão. E, a princípio, não entendemos que há nenhum tipo de ilicitude da parte dele. É uma linha investigativa da polícia, é uma linha que a polícia está seguindo, a polícia está fazendo o papel dela, mas a gente entende que não há nenhum tipo de indício ou questão que envolva nenhum tipo de ilicitude da parte do investigado. Já houve o pedido de liberdade? Sim, nós já fizemos pedido de liberdade, já foi deferido. Então, o empresário ele vai responder esse processo em liberdade, né? E assim dá a possibilidade da polícia ter mais tempo para investigar e esclarecer isso no decorrer do inquérito policial. Há quanto tempo que ele está no ramo e como que ele trabalhava? Então, qual que era a função real? Ele trabalha no ramo a vida inteira, então a gente pode falar em mais de 3 décadas no ramo. Aí é uma pessoa que é ativamente envolvida na rede da agricultura aqui de Toledo e região, né? É uma pessoa que é da lida, assim como a maioria dos agricultores aqui da cidade. É uma pessoa que foi criada, que construiu a empresa dele aqui baseada na agricultura, né? Pessoa de bem que sempre esteve em busca aí do melhor para a sociedade, né? Para a empresa dele, para os funcionários e para a família. Doutor, falando no mal entendido, né? Qual seria, de fato, a versão dele, né? O porquê desse material não chegar aos produtores? Isso está sendo investigado ainda, né? São questões que estão dentro do relatório. A gente vai aguardar o relatório final da polícia para entender qual foi o ponto que eles chegaram, que tá havendo esse desvio, né? A defesa não tem acesso ainda a todas as provas, tem muitas provas em sigilo. A gente já fez a solicitação para ter acesso a essas provas, tá? Então a gente não pode afirmar qual é a posição que a polícia está seguindo quanto a isso, porque a gente não teve acesso total. Mas no que a gente teve, nas conversas que a gente teve informalmente com o nosso cliente, é mais uma questão da administração da empresa entre os negócios do que qualquer outra coisa, tá? A empresa está passando por uma recuperação judicial, ele está buscando, por meio de recuperação, fazer o pagamento dos créditos que são devidos às empresas credoras. Então, há um processo no cível, a empresa espontaneamente ingressou com essa ação, o que demonstra a boa-fé dele junto aos credores para estar recebendo esses valores de volta. A sede da empresa é aqui em Toledo? Essa empresa é em Toledo. Eu queria que você especificasse a responsabilidade dessa empresa nesse processo. Ela pega os grãos, transforma em ração e cede para os produtores, é isso? A empresa ela tem um contrato com uma outra empresa, na qual ela recebia insumos para fazer a trata e a lida desses animais, né? Então é basicamente isso. A linha de investigação, daí isso que o Dr. Rodrigo falou, né? Que é alegado que estava havendo desvio na parte dessa ração, né? E o que a gente acredita que não há, né? Mais uma questão administrativa do próprio negócio.